Eu tenho olhado esta igreja de uma forma diferente. Eu tenho comentado com alguns amigos meus, católicos, que trabalham comigo, e eles dizem assim: que diferença tu faz na tua igreja? E me perguntaram, antes de eu pegar férias, um minutinho só: que diferença tu faz na tua igreja? E eu levei para casa essa pergunta. E eu disse: eu vou passar para a igreja, porque isso realmente mexeu comigo. Eu venho para a igreja, eu me ajoelho, eu oro, e vocês sabem que eu sou meio elétrico, eu ando pela igreja, vou pego água, uma coisa e outra. E eu tenho observado o evangelista Elias, quando ele faz a relação para alguns trabalhos na igreja, ele pede que eu ore, e geralmente eu estou orando. E às vezes eu me pergunto, quando nas minhas orações, por quê que Deus está pedindo para me orar? E agora o irmão Jefferson pede novamente para me orar. E a pergunta fica: o que tu estás fazendo dentro da igreja? Para quem que tu estás fazendo? Para ti? Para Deus? Para o teu próximo? Eu quero dizer o seguinte: o amor engloba tudo isso, meus queridos. Se a gente não tiver amor um pelo próximo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Hoje a escola dominical falou de salvação, e eu levei a salvação também para minha casa. E eu garanto a vocês, a partir de hoje eu mudarei. Vou fazer um pouco mais por vocês, para que eu também receba a salvação. Eu queria que vocês orassem, realmente se desligassem de tudo, e que recebessem toda a palavra, que eu sei que toda a palavra, em 2 Timóteo fala que toda a palavra ela é divinamente inspirada por Deus. Então recebam tudo aquilo que for falado esta noite e levem para casa, dentro do teu coração. Vamos orar? Em nome de Jesus, ó Senhor, eu te peço que esclareça, Pai. Não deixe dúvidas, ó Senhor, na cabeça dos irmãos. Pai, abençoa aqueles que precisam ser abençoados, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, derrama teu poder nessa igreja esta noite. Que todos saiam daqui alegres, mudados, Senhor, com a tua palavra. Porque a tua palavra, Senhor, diz que ela é inspirada por ti, Senhor. Se não for de ti, ó Pai, que não recebamos. Mas tenho certeza, Senhor, que o Senhor vai usar o presbítero Edmilson para falar aquilo que tu queres a cada um de nós. Assim é que eu te agradeço, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Amém. Graças ao bondoso Deus, que estamos uma vez mais reunidos na casa do Senhor, para cultuarmos a Ele junto, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e louvor. Bom é reunirmos com a nossa família e estar aqui diante do verdadeiro Deus, o único Deus verdadeiro que fez os céus e a terra. Eu estive pregando ontem no Morro da Fumaça e falei ali que não existe honra maior do que estar diante da presença de Deus. Não existe honra maior do que estar diante da igreja de Cristo Jesus, a noiva do Cordeiro, que foi comprada pelo seu precioso sangue. Entendam, Ele comprou com seu precioso sangue, e Ele nos chama para sermos ministrantes ou ministradores sobre a sua igreja. Então a gente analisa o âmbito que Ele nos coloca, a posição que Ele nos coloca, e isso não tem valor, não tem preço. Paulo conseguiu expressar isso com muita alegria. Ele disse: nada pode me separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele sabia a honra de servir a Deus. Ele sabia o prazer que ele teve em conhecer o verdadeiro Deus. E nós estamos gratos ao Senhor por aqui estar com os irmãos uma vez mais. Muito obrigado, irmão Jefferson, que nos honrou com esta noite e está pregando no culto de missão. Também ao diácono irmão Marquinhos, ao pastor Osni, que abriu esta
oportunidade também, confirmando assim, para a gente estar aqui. Vamos ler uma palavra. Prazer estar também com o pastor Eliseu, né? É uma experiência inexplicável você passar por lugares assim. Irmãos, não tem preço você conhecer a história desses homens de Deus. É muito bom, é inspirador. Aleluia. É inspirador por demais você ter o privilégio de conhecer homens de Deus, conhecer a história de homens de Deus. E nós vamos falar um pouco de um homem nesta noite, um homem que não existiu outro igual, e nós vamos discorrer através da Bíblia para falar a respeito deste homem. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 19, e o verso de número 5. João, capítulo de número 19. Vamos ler a partir do verso 1 e vamos chegar talvez até o verso 6. Dizer aos irmãos a respeito do nosso congresso, reforçando um pouco mais dos casais, está sendo preparado de uma forma muito carinhosa. A gente tem acompanhado, irmãos, com muito detalhe tudo que está sendo feito. E talvez você diga, mas tem que pagar para entrar na igreja. Não, você não vai pagar para entrar na igreja. Você vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Existem muitas famílias, irmãos, destruídas. Se você está bem hoje, o teu casamento está bem hoje, glória a Deus. Mas se lhe desse uma oportunidade para você entrar dentro de um lar hoje que está pronto para o divórcio, e você parasse para escutar tanto ele como ela 5 minutos, você investiria R$100, você investiria R$500, você investiria R$1.000. O que você tivesse condição de investir, você investiria. Tamanho problema que está surgindo no meio da família. E a organização se preocupou de uma forma diferente. Focaram no espiritual da família. Se prepararam para atingir o cerne da família, que é a sua comunhão com Deus. Marido como sacerdote da casa, mulher como esposa virtuosa, filhos como heranças do Senhor. Está sendo preparado de uma forma muito carinhosa. A recepção será maravilhosa para vocês. E aí vocês vão perguntar mais uma vez: R$20? Podia ter cobrado mais. Então não deixe o diabo lançar uma seta na sua mente, porque ele trabalha na mente, achando que você não vale o investimento de R$20. Irmãos, R$20, você está investindo R$20 na tua paz, na tua alegria. Ó um tema, eu já preguei esse tema aqui na sede. Provérbios 24:3. Com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento se estabelece. Está tudo bem? Então você precisa de inteligência para estabelecer o que você tem. Se você perder a inteligência, pode desmoronar aquilo que você conquistou. Cuide, se esforce um pouquinho, se dedique um pouquinho pela tua família, e nós teremos certeza que você terá muitos dias felizes dentro do teu lar. Diz assim a palavra do Senhor. João 19, verso de número 1, diz assim: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhe: Eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhes Pilatos:
eis aqui o homem. Ponto. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes, os servos gritavam, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Ele disse Pilatos: tomai a vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Tome seu assento, no nome de Jesus. Quando nós olhamos para esta história, conhecida de todos os irmãos e da igreja, concernente aos momentos que estavam antecedendo a crucificação de Jesus, nós vamos observar que Pilatos, ele acaba, sem entender muito, sem compreender muito, ele acaba profetizando, ele acaba sendo usado concernente à pessoa bendita de Jesus. Quando Jesus é levado a Pilatos, e Pilatos o interroga e faz as perguntas: o que é a verdade, por exemplo? Porque nós observamos que desde a queda de Adão e Eva, a raça humana, ela procura a verdade, ela se esforça para encontrar a verdade, ela se dedica para tomar posse da verdade. E nunca vai existir uma forma de você conseguir esconder a verdade. A verdade, ela sempre prevalecerá em qualquer âmbito da nossa vida, porque ela é a verdade e será sempre a verdade. Então a verdade é algo muito poderoso. A verdade, ela é como uma umidade dentro de uma casa. Quando chega a leitura da água e sai fora do parâmetro de costume, daquela taxa normal que você paga, e alguém chega e diz que tem vazamento na casa, e você vai e diz que não tem vazamento na casa, porque está tudo bonitinho. Então você olha a casa e não tem umidade nenhuma, mas não é verdade, existe um vazamento que ainda está oculto. E é só dar tempo ao tempo, e essa marca, essa verdade, ela vai aparecer. Quando você menos esperar, algum cômodo da sua casa vai começar a umedecer. Logo, você vai entender que existe um vazamento na sua casa. Verdade. Então a verdade, ela nunca ficará escondida por muito tempo. Alguém está pensando que pode enganar a Deus por muito tempo. Alguém está pensando que pode iludibriar lideranças, que pode enganar o seu cônjuge por muito tempo. É uma mentira de Satanás. O diabo, ele é o pai da mentira. Ele é estrategista, ele é especialista. Ele sabe como montar uma estratégia para tentar derrubar-nos. Ele é especialista nisso. Só que ele não sabe, meus queridos, é que a verdade sempre há de prevalecer para sempre. Então entenda nesta noite que você nunca, ou alguém, todos nós, serve para todos nós nunca conseguiremos pecar 100% e esconder isso para sempre. Nós nunca conseguiremos transgredir, fazer qualquer coisa errada e ficará escondido por muito tempo. A verdade chegará, a verdade se manifestará. Pilatos não fazia ideia de quem era Jesus. Pilatos não sabia quem era aquele homem que estava sendo apresentado a ele naquela hora, naquela oportunidade. Mas o certo é que ele observa que aquele homem não havia, ou não se encontrava nele erro algum. Ele observou, ele questionou, ele interrogou a Jesus. E Jesus foi prudente, ele foi sábio por excelência, e ele conseguiu
impactar Pilatos, a ponto de Pilatos chegar diante do povo e dizer: neste homem não há mal algum, não há engano algum, não há pecado algum, não há transgressão alguma. Por quê? Porque a verdade, quando ela se manifesta, ela não deixa dúvida para ninguém. Porque a verdade, ela traz com ela uma bagagem de fatos e de argumentos. Já diz um ditado popular que contra fatos não existe argumentos. Então Jesus, quando se manifestou, ele se manifestou em peso, em glória, de uma forma muito poderosa. Como nós conseguiremos impactar uma geração? Como nós conseguiremos mudar a situação de uma igreja, de um povo, de uma sociedade? Com a verdade. Não precisa fazer muito esforço, não. É só usar a verdade, ensinar a verdade, anunciar os princípios verdadeiros, investir, meus queridos irmãos, no conhecimento, como falou o nosso querido pastor Eliseu, na sabedoria. Então teremos um ambiente propício da manifestação da verdade. Se existe algum engano, se existe alguma coisa oculta, se existe alguma corrupção, essa corrupção vai vir à tona, essa mentira será desmascarada, esse levante cairá por terra, tua família não será destruída, teu filho não será escravo do mundo, teu ministério não será envergonhado, porque a verdade reinará na sua vida, na tua família, na vida daqueles que estão próximos de ti. Jesus, ele foi anunciado sem querer por Pilatos, dizendo: eis aí o homem, artigo definido, o homem. Estava no singular, ele era único. Está aqui um homem. Quem é esse homem, irmã Edmilson? Era um homem que tinha a capacidade sobre ele de mudar toda a história de uma raça que estava dominada e escravizada pelo pecado. Pilatos não imaginava isso. Pilatos nem passava na sua mente quem era esse homem. Os próprios sacerdotes, no verso 6 que nós temos, o texto é bem claro em dizer que eles gritavam em alto e bom som: crucifica-o! Mata logo ele! Tira logo a vida dele! Não conheciam aquele homem. Estavam julgando ele pela aparência. Estavam julgando ele pelas atitudes dele. Todo aquele que deseja, todo aquele que almeja fazer missão, será, meus queridos, apontado e questionado, sim, senhores. É por isso que nosso querido falou que há uma desmotivação concernente a nossos jovens em fazer missão, porque eles sabem que vão encontrar um lugar terrível. Eu conversei com um casal ontem, e eles foram para a missão com 23 anos de idade. Voltou depressivo com a esposa, cabisbaixo, derrotado, porque estava sem uma preparação, estava sem uma estrutura, não estava preparado para enfrentar o mundo espiritual. E por que jovens, por que não se fala mais de missionários que saem do nosso setor para ir para a missão? Porque ninguém se sente mais preparado, ninguém tem mais coragem de enfrentar o mundo espiritual. Esse homem que estava aqui era um homem diferente, era um homem que lá na frente nos daria a condição, ele nos daria a capacidade de fazer isso
que eu e você às vezes temos medo de fazer. Porque ele vai dizer que ele não nos deu espírito de temor, mas ele nos deu espírito de poder. E o que é poder? É uma capacidade sobrenatural, incontrolável. Ninguém pode segurar alguma coisa que tem poder. Já está dizendo, ele tem o poder, está sobre ele o poder, ninguém pode tirar dele o poder. É isso que Jesus estava dizendo: eis que vos dou poder. Aleluia. Estava ali um homem que os sacerdotes não conheciam, que Pilatos não conhecia, mas era esse mesmo homem que já tinha sido, meus irmãos, anunciado por muitos homens de Deus que o antecederam e também aqueles que andaram com ele. Tem muita gente andando com ele, ouvindo a voz dele, mas não conhece ele. Anda com ele, está observando os atos dele, está ouvindo a voz dele, mas não conhece ele. E dentro dele está um espírito de temor, de medo, de inconfiança, de incerteza. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro andava com ele, caminhava com ele, observava os atos dele, ouvia a voz dele, a pregação dele, mas não tinha certeza dele. Então, quando eles prendem Jesus, a primeira coisa de alguém que não tem certeza de uma coisa é se recuar, é tirar o time de campo, porque não tem segurança nenhuma, não tem confiança nenhuma. Ele nega Jesus 3 vezes. Mas como ele observa Jesus e ele reconhece, na verdade, agora por completo quem era Jesus, então ele corre, ele se lança, ele procura de todas as formas reconciliar com Jesus. Aquele olhar de Jesus condenou a Pedro. Aquele olhar de Jesus disse para Pedro da seguinte forma: Pedro, quanto tempo eu andei contigo? Quantos sermões tu ouviu eu pregar, eu anunciar? Quantos milagres, Pedro, tu observou eu fazer? Quanta coisa boa, quantos impossíveis, Pedro, tu observou eu fazer? Só o olhar de Jesus. Aleluia. Não precisou ele falar. O olhar de Jesus atraiu a mentalidade de Pedro e ele raciocinou, ele meditou, ele fez uma autoanálise do tempo que andou com Jesus, o que ele acompanhou na vida de Jesus. Então ele caiu em si. Diferente de Judas, andava com Jesus, via o que ele fazia, ouvia a sua voz, mas não confiava na sua palavra. Que sinal foi esse? Ele tirou sua própria vida. Pessoas que não confiam na palavra deste homem estão caminhando para a sua própria condenação. O proverbista diz que o caminho do simples o levará para a morte. Simples é diferente de humilde. Humilde é aquele que sabe se colocar no seu devido lugar. O simples, por falta de conhecimento, ele troca tudo. Ele senta na cadeira do pastor, ele fala no lugar do líder, ele quer ser o pai da casa, ele quer ser a mãe da casa. Ele é simples, ele não tem entendimento do lugar dele. O simples caminha para a sua própria morte. E a Bíblia diz que nós pecamos por falta de conhecimento. Tem muito simples, irmão, que a gente observa de longe e vai vendo a destruição, a ruína. Mas o humilde, o sábio, Paulo diz: aparta-te da aparência do mal. Ele já vê longe,
tem uma visão de águia, ele vê lá na frente. Esse homem era um homem, meus queridos irmãos, que foi dito em Mateus 8:27, os discípulos disseram e ficaram maravilhados com o seu poder, e disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Era esse homem que Pilatos não conhecia, que tinha o poder sobre o céu e sobre a terra. Então agora eu pergunto para os irmãos: se Deus bradasse nessa noite e te chamasse pelo nome para ir para a missão em qualquer lugar desta terra, você iria? Eu estou falando de um homem que estará contigo, que tem o poder de parar o mar e parar o vento. Ele tem o poder de parar o sol a teu favor. Basta só tu clamar, basta só tu pedir, basta só tu anunciar a Ele, e Ele se manifestará para ti e te dirá: Edmilson, o que tu precisas? Foi isso que Ele falou para Moisés: eu serei o que tu precisares que eu seja na hora da tua necessidade. Eu serei refúgio para ti, eu serei socorro para ti, eu serei abrigo para ti. Mas nós vivemos um momento, meus irmãos, profético do adormecimento das virgens. A parábola é muito clara quando ela diz que todas tosquenejaram, todas elas dormiram. Vivemos um momento que a igreja está adormecida, meus queridos. Convoca para orar, não vem ninguém. Convoca para evangelizar, não aparece ninguém. Convida para fazer uma visita, não vai ninguém. Quem é esse homem para nós? O que esse homem representa para nós? Nós estamos, meus queridos, adormecidos. E a Bíblia ainda vai dizer, em João capítulo 7, verso de número 46, João escreveu dizendo que quando os guardas foram prender Jesus, eles disseram: nunca homem algum falou assim como este homem. Ele era especial, ele era único. Oh glória! Qual é a confiança que nós temos no nome dele? Por que tanto desespero? Por que tanto medo? Por que tanto descontrole? Por que tanta falta de confiança e de certeza no nome dele? Tudo é por ele, para ele são todas as coisas. Estamos trancados dentro de 4 paredes, enquanto vidas estão se suicidando, estão se matando. Eu estive em São Paulo há 3 semanas atrás, pregando na igreja, e quando a gente faz um apelo, vem um casal para frente, com os pulsos todos cortados, tentaram se matar várias vezes, mas foi por causa de você, irmão Edmilson. Não, eu decidi ir lá, mas o Deus que me chamou preparou aquele ambiente para aquelas vidas. Olha o poder que o missionário tem na sua mão, de entrar dentro de um lar, salvar toda a família, alcançar o perdão para toda a família e lhes dar o direito de vida eterna. Foi esse homem que nos deu essa condição. Foi esse homem que nos deu, meus queridos, essa condição de fazermos pelo poder do seu nome.
Jesus Cristo é o homem, porque em 1 Coríntios 15:45 a Bíblia afirma: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Esse homem é diferente de todos os homens que passaram nesta terra. Esse homem é diferente de qualquer pessoa, qualquer estrela, qualquer famoso que existe nesse tempo. Nas gerações passadas, não existe nenhum homem que seja comparado a ele. O salmista, ele é muito profundo. Quando ele escreve o Salmo de número 1, ele diz: o Senhor, esse homem, é o que conhece o caminho dos justos. No Salmo de número 2, ele é o rei que reina sobre o monte Sião. Ele é o Senhor que nos sustenta. Ele é o Senhor que nos faz repousar em lugares seguros. Ele é o Senhor que nos cerca com a sua benevolência. Ele é o Senhor que nos acolhe e ouve as nossas orações. Ele é o justo juiz que julga todos os povos com justiça. Ele é o homem que preparou tudo antes da fundação do mundo. Ele é um homem que tem tudo pronto, tudo preparado para nos receber na vida eterna. Ele é um homem que nos dirigirá pelo caminho verdadeiro. Pilatos perguntou para ele: tu és a verdade? E ele já tinha dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. A principal função de um missionário é conseguir captar a mente de alguém concernente à pessoa de Jesus, dando a ele a possibilidade de ser restaurado outra vez, de alcançar o perdão dos seus erros, de se sentir digno de entrar no Santo dos Santos e poder falar com Deus, porque já não se entra mais no Santo dos Santos com coragem, com ousadia, porque a nossa mente está sobrecarregada, está sendo acusada de dia